E a gente volta agora no último bloco do programa Utilidade Pública, ainda esclarecendo dúvidas sobre cirurgias das mamas, utilizando próteses, aqui com o cirurgião plástico Dr. Fernando Araújo. A gente vai conversando e vão surgindo algumas dúvidas. Uma última que chegou agora é em relação ao abraço. Às vezes as pessoas colocam prótese, assim, ai, será que eu posso abraçar a pessoa? Será que eu não posso? Tem isso mesmo? Tem um período que a pessoa deve evitar? Deve dormir, evitar dormir de bruço, no pós-operatório? Como é que é isso? Sim, assim, não vamos dizer que vai evitar o abraço para sempre, né? Mas no pós-operatório, como toda cirurgia, ela vai ter que evitar qualquer tipo de trauma sobre aquela área cirúrgica, né? Aquela área onde foi operada. Assim como uma prótese, uma cirurgia de nariz, uma cirurgia de abdômen, você vai evitar qualquer trauma. Passado esse período crítico, 1 mês, 2 meses, ela vai poder abraçar normalmente, né? Acidentes. É comum, por exemplo, a prótese não resistir ao impacto de acidentes, ou, como a gente estava falando, essa evolução da indústria, a indústria vem se desenvolvendo, investindo cada vez mais em tecnologia, e aí a pessoa acha, sei lá, sofreu acidente, sofreu impacto, aí não, estourou a prótese, mas de repente nada aconteceu. Então, como eu havia falado, as próteses estão cada vez mais fortes, a qualidade do material tem sido cada vez melhor, né? Mas existem alguns casos de traumas mais intensos, né? A gente não pode também esquecer que muitas das pacientes são mães, têm crianças pequenas, às vezes crianças pulam em cima, outros tipos de traumas também. Houve até um caso de uma paciente que teve uma queda de moto, né? E imediatamente entrou em contato preocupada com a prótese. Ela estava bem, graças a Deus foi tudo bem, mas ficou preocupada com as próteses, né? Fez exames radiológicos e não teve nada. Mas a preocupação é ver se teve algum tipo de rotura, né? Ou dentro da cápsula ou fora da cápsula, teve algum tipo de lesão da própria prótese, né? Pacientes teimosas, doutor Fernando, como é que funciona isso? O senhor foi lá, fez a avaliação ali da proporcionalidade, como o senhor tem trazido desde o início do programa, então assim, olha, eu sugiro aqui, sei lá, 150 ml na prótese de cada lado. A pessoa assim, não quero, eu quero 200, eu quero, sei lá, eu quero mais. Como é que funciona isso, esse diálogo? Então, justamente, é um diálogo, né? A gente tenta entender o que a paciente está falando e ela tenta entender o que a gente está falando, né? Pacientes vêm referenciadas, já vêm às vezes com um volume determinado em mente, né? E a gente está ali para orientar, né? A gente vai fazer a cirurgia, mas está ali para orientar e fazer o que é melhor para a paciente dentro daquilo que ela está se propondo a fazer. Às vezes a paciente, como você falou, é teimosa. Ela teima naquele volume, acha que aquilo vai ser o ideal para ela. A gente tenta convencer que se estiver fugindo dessa proporcionalidade ou estiver muito acima ou muito abaixo, talvez não vai ser o resultado que ela queira. Isso pode trazer problemas, por excesso de peso, por exemplo, numa prótese? A gente sabe que alguns profissionais eles se recusam, fugiu ali, olha, não está dentro da proporção, não vou fazer porque, pelo menos, acima do limite, né? Isso chegou a dar algum tipo de problema, sei lá, de coluna, por conta do peso? Então, nós estamos numa fase, agora, como já tem um tempo longo que os pacientes já colocam prótese, a gente está numa fase que vem trocando prótese também. Pacientes com 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, a gente está fazendo essa troca de prótese. E o que a gente percebe é justamente isso. Várias pacientes tinham próteses grandes, hoje preferem próteses menores. Pelo perfil da paciente, são pacientes mais ativas, querem próteses menores, né? E algumas com essa queixa de dor nas costas, né? Dor nas costas, às vezes não está preparada posturalmente, né? Para poder receber a mama naquele peso. Sim. A prótese naquele peso. Aquilo ali é um peso que vai projetar para frente. E às vezes você não está nem habituado com o que você já tem. Aí você não conserta a sua postura, coloca o peso projetar para frente. Já tem hoje em dia que as pessoas já ficam curvadas por conta dos smartphones, no computador. Aquilo ali vai acumulando, né? Isso. Então, o que a gente tenta orientar a paciente, né, que antes, vamos falar em números assim, supostos, né? Vamos dizer que antes um número grande para certa paciente seriam 400, 450. E a gente já apresenta o grande como sendo um 300, 350. Então, a gente já começa a mudar isso na cabeça da paciente, que muitas vezes ela vem com uma ideia, mas no fundo ela não sabe realmente o tamanho daquele volume. Às vezes ela vem orientada por uma outra amiga ou alguém que ela conheça, mas são corpos diferentes, são outras estruturas, né? São tecidos diferentes. Às vezes aquela amiga já tinha menos ou tinha mais. Então, para ela, vai ser outro tipo de tecido, né? De prótese. O bom senso diz para a gente confiar no profissional. Sobre pacientes com câncer, elas fazem o tratamento. Essa prótese é colocada antes da rádio,
antes da químio? Como é que é isso aí? Então, pacientes com câncer, né, geralmente, o que acontece? Né, a paciente vai fazer o tratamento oncológico, né, isso com um mastologista ou cirurgião oncológico, mas geralmente com um mastologista, e já vai haver uma preocupação da restauração, da recuperação, da reconstrução dessa mama. Né? Vai ter um desequilíbrio pela retirada da mama. Então, essa reconstrução, como eu havia falado, em cerca de 70% a 80% dos casos, ela vai ser com tecido que a gente chama aloplástico, que é a prótese. Em outros casos, vai ser feita com o próprio tecido do paciente, né? Ou com retalho, seja do abdômen ou do grande dorsal. Mas, em se falando de prótese, primeiro que o foco principal é o tratamento oncológico, é a cura. Né? Então, geralmente, o que a gente faz no primeiro tempo é colocar uma prótese que pode ser expandida. A gente coloca essa prótese que pode ser expandida atrás da musculatura, e enquanto a paciente vai passando pelos períodos de tratamento pós-mastectomia, que é a quimioterapia, a radioterapia, a terapia adjuvante, a gente vai continuando o tratamento de expansão e também acaba tendo um relacionamento com a paciente, um apoio, para que ela veja que aquela mama está sendo restaurada. Né? E depois de passar pelo processo, né, de tratamento, depois de radioterapia e a recuperação dessa radioterapia, também que machuca muito a pele, aí sim a gente vai para o tratamento final, que é a prótese e a simetrização das duas mamas. Né? Ou seja, esse acompanhamento ajuda muito no processo. Ajuda bastante. Acho que principalmente nessa fase que é difícil, né? Porque a gente já trouxe aqui vários relatos, já bateu papo aqui com pacientes que tiveram que fazer a mastectomia. Sim. E a gente sabe, a gente acompanhou como é difícil para essas mulheres, porque uma coisa é você procurar um consultório médico e fazer isso por opção, ou para retirar, ou para diminuir, ou para aumentar. Outra coisa é quando aquilo ali é retirado sem você esperar, né? De uma forma, por questões de uma doença, que você vai, além de todo o sofrimento, né, de todos os efeitos colaterais da doença, você ainda tem que enfrentar essa questão, que é essa retirada da mama, que é uma violência contra o corpo da mulher, né? E aí você tem essa opção, e aí esse diálogo todo, isso vai ajudar muito as mulheres, porque eleva muito a autoestima. Infelizmente, doutor Fernando, nosso tempo chegou ao fim. Eu acho que você vai ter que voltar outras vezes para a gente poder discutir outros assuntos relativos à estética também, a procedimentos, a cirurgias plásticas de uma forma geral. Muito obrigada. Tá, eu que agradeço. Estamos sempre à disposição. Muito obrigada mais uma vez. A gente encerra a entrevista do programa Utilidade Pública de hoje. E você já sabe, segunda a sexta-feira, às 18 horas, nós temos um encontro aqui no programa Utilidade Pública. Se você quer acompanhar esta ou qualquer outra edição do programa, vai lá no YouTube, Fundação APNP, playlist Utilidade Pública, ou no canal Dânia Matos. Tem muita coisa legal. A gente volta a se encontrar amanhã, no mesmo horário, às 18 horas. Olá, a dica de beleza de hoje é sobre tratamentos. E para falar em tratamentos, nós vamos falar do must do momento, que é a geleia real. Esse componente, que é rico em minerais, proteínas e vitaminas, vem fazendo um sucesso aí na onda dos cabelos, quando se fala de tratar de cabelos, não é? Então, ela funciona para cabelos, não só para cabelos danificados pela ação do tempo, mas também para o couro cabeludo sensibilizado. Para aquela cliente que quer continuar pintando o cabelo, mas sente coceiras ou tem algum tipo de alergia, é uma grande prevenção. E aí você me pergunta, onde é que eu encontro a geleia real? E eu respondo, a geleia real você encontra dentro dos salões de beleza com profissionais formados em terapia capilar, que é incluído junto a esse tratamento de terapia para a recuperação do fio. Para quem não sabe, terapias funcionam de maneiras diferentes de nutrições ou hidratações. As terapias elas entram dentro do córtex do fio do cabelo, nutrindo e repondo realmente o que é necessário. Enquanto um tratamento convencional, ele faz a função de nutrir superficialmente. A geleia real é um componente dentro dessa terapia. Toda sexta-feira nós temos o nosso encontro aqui no A Dica da Beleza, no Utilidade Pública. Um beijo.